Nós estamos nessa reta inicial, nessa jornada cristã, 2025, novos começos. Não sei como estão os seus começos aí, como está a sua jornada, como está o teu planejamento, se você já sentou, já fez um planejamento para 2025. No culto passado, demos um exemplo sobre um restaurante com cardápio com muitas opções, você demora muito para escolher. Então não faça muitos planos. Dá uma enxugada no projeto, no planejamento, que você vai dar tempo de você executar pelo menos 95% dele. Então, os novos começos também requerem uma renúncia. Nós precisamos aprender a renunciar. E também aprender o que a gente precisa seguir. Aonde eu seguirei, aonde eu vou, com quem eu estou, como eu estou seguindo a minha vida, como eu estou seguindo a minha direção aí que Deus está dando. Se eu estou seguindo Jesus de verdade, se eu estou seguindo a palavra, se eu estou seguindo pessoas, ou estou sendo influenciado por pessoas, se eu estou sendo influenciado pela fama, se eu estou sendo influenciado pela internet. E como você tem sido diante de Deus? Quem você tem seguido? Um post bem engraçado aí, né? Olha o nosso Jesus bem despojado. Quem você tem seguido? Hoje nós temos nas redes sociais inúmeras pessoas com muitos seguidores. Você percebe que o homem cria uma tecnologia, algo que mexe com o mundo inteiro. Uma ferramenta simples, onde tem o poder de construir um legado, uma imagem e também o poder de destruir uma imagem. E às vezes nós seguimos diretrizes, caminhos e seguimos pessoas por conta da influência dela. Eu sigo algumas pessoas que são pessoas que influenciam com a verdade, com a palavra, com o evangelho. E outras coisas que dão direções para a nossa vida pessoal, que são pessoas habilitadas, amém? Deus deu o dom a elas para que elas venham trazer o dom delas e colocar os frutos para aqueles que estão ali precisando, eles desfrutem disso também. Mas também tem muitas pessoas que estão seguindo e vivendo essa vida de seguidor e esquecendo de Jesus. Porque Jesus não tem Instagram, Jesus não tem Facebook, Jesus não tem nem Orkut. Alguém tem Orkut aqui? Quem já teve Orkut, levante a mão. Revela a idade. Mas, há muito mais tempo atrás, não existia nem Orkut, existia o MSN, quem lembra? Vai revelando a idade aí. E antes do MSN existia o SMS, ainda existe. Você sabe que nos Estados Unidos as pessoas usam mais o SMS? Eles não usam o WhatsApp, eles usam o SMS. E aí, mais para trás ainda, existia outro meio de comunicação que era o orelhão e ficha. Quem já usou orelhão e ficha? Você já pode tomar a 10ª vacina. E eu lembro que quando eu trabalhava de boy, eu tinha que entrar em comunicação com alguma pessoa do serviço, e eu pegava o troco lá, o dinheirinho, e comprava aquelas cartelas da Telesp, grande, laranja. Quem lembra disso? O bolso do boy até caía. De tanta ficha, aí as fichas caíam, você ia correndo, colocando várias, Ia caindo. Esse era o meio de comunicação. E não existia rede social para você seguir ninguém. E o evangelho era simples e infalível, de uma forma muito criativa, e muito para os demais hoje, os mais novos, não existia muita criatividade, mas era infalível. Era palavra e Bíblia. E folhetinho na rua fazendo evangelismo. E as pessoas seguiam Jesus naquela época pelo cenário que acontecia dentro da igreja. Pelos feitos que eram realizados, pelos sinais e milagres que aconteciam, pela unção que rolava dentro das igrejas. Pelo testemunho do pai, da mãe, do primo, da libertação de um drogado, de uma pessoa, trazendo um testemunho dentro da igreja. E eram a evidência dos sinais onde as pessoas seguiam Jesus. E naquela época, para nós como jovem, a igreja era chata. Porque não existia tecnologia, não existia rede social. Existia um grupo de jovens que andavam de terno e gravata, com sapato social. E que cantavam no coral com pastinha aberta. Hoje, se você olhar uma igreja dessa forma, você acha cafona. Mas você não sabe como está o coração, se eles estão seguindo Jesus de verdade ou não. Não podemos julgar.
Mas hoje nós temos uma tecnologia, nós temos uma igreja que podemos ter acesso a tudo, nós temos o nosso app, a nossa igreja é uma igreja tecnológica. Mas o nosso coração está aonde? Aonde eu estou seguindo o meu coração? Aonde eu estou colocando a minha vida, o meu chamado, a minha casa? Aonde eu estou colocando? Na tecnologia, na evidência, nas pessoas, no que eu quero ser reconhecido ou conhecido na mídia, ou colocar na minha igreja, a nossa igreja conhecida lá fora. E aonde está Jesus? Nós damos mais like ao que as pessoas postam do que nós curtimos o que a Bíblia está dizendo ao teu respeito. Não temos capacidade de gastar um tempo e colocar uma postagem de um versículo, ou como uma proposta colocada num ato profético pela pastora Ana Paula de ler Provérbios. Algumas pessoas estão postando porque estão lendo. O que você vê e o que você posta revela o Deus que você serve. O seu celular revela o Deus que você serve. A Bíblia também fala, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o teu coração está nas coisas materiais, na tecnologia, nas coisas que estão materialmente aí fora, você está com o seu coração lá. Mas se a sua vida é regida pela palavra, você respira Jesus, você fala de Jesus, você dorme falando de Jesus, pensando em Jesus, sonhando em Jesus, levanta falando de Jesus. Isso não ser um beato ou ser uma pessoa muito bitolada, meu irmão, e nem ser religioso. Eu estou falando que isso é uma postura de um seguidor chamado discípulo. Porque existe três personagens, que há uma diferença aí na Bíblia, que é a multidão, o religioso e o discípulo. Um religioso, ele segue Jesus, mas para achar brechas na palavra, para poder criticar, para avaliar, para desmontar aquilo que Deus está construindo. E ele é religioso. E a multidão é aquela que segue multidão. Aonde está o movimento, eu estou lá. Aonde está acontecendo, eu estou lá. Aonde está movimentando as coisas, eu estou lá. Mas o discípulo, aquele que segue, meu irmão, ele renuncia para poder seguir. E os novos começos, meu irmão, eu preciso seguir a direção certa. E a pergunta é essa noite, você pode fazer para o teu vizinho com muita força, com muita certeza, com um ato profético, pergunta para ele, quem você tem seguido? Desse jeito ele vai responder mesmo. Você está falando, chamando gato? Fecha a porta, senão entra gato aí. Quem você tem seguido? Você sabe que há um nível de frustração da nossa parte, porque nós estamos seguindo vários conselhos de pessoas que não têm um bom testemunho. Mas não estou falando para você ter raiva delas, mas você tem que tomar cuidado. Porque as direções que essa pessoa dá para você, ela pode colocar você numa bifurcação meio ruim. E aí sobra para quem? Para aquele que está enraizado na palavra. Para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o ministro da palavra. E sobra para Deus, porque a gente culpa Deus. Quando nós buscamos direções erradas, quando a nossa alma, ela direciona a gente. E a alma, meu irmão, ela tem colocado você tomar decisões erradas. E tudo que a gente vê de cenário é o momento de a gente tomar uma decisão. E essas decisões não foram Deus que colocou, foi você que escolheu. E isso mostra que você não está seguindo Jesus. Dizer que você ama Jesus não quer dizer que você está seguindo Ele. Quem segue Jesus, meu irmão, no meio do cenário, no meio da tempestade, ele está com a casa alicerçada na rocha, ele não está na areia da praia. Ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe qual é a postura dele, ele sabe como reagir ao cenário, porque ele está seguindo Jesus, ele confia na vida dele, ele renunciou e ele precisa fazer valer a renúncia dele para algo e um propósito maior. E se eu renuncio é porque há um propósito maior sobre a minha vida. Vale a pena, e o valer a pena, meu irmão, quando há uma tempestade no meio do caminho, eu sei que Ele está comigo, eu não vou recuar, eu não vou parar e dizer, Jesus, eu continuo te amando, vai em frente, vai indo que lá no final, eu vou te acompanhar, eu vou te seguir, mas agora eu preciso resolver minha vida pessoal. Não é assim o seguidor de Jesus, ele está com Jesus em qualquer cenário, e Jesus está com ele em qualquer cenário. Olha, Jesus, agora comigo aqui, agora eu não preciso de você porque a minha situação está uma bagunça, eu preciso colocar minha cabeça em ordem. Você está menosprezando e diminuindo o poder de Jesus sobre a sua vida. É nesse momento que você chama mais a Ele.
É nesse momento que você é mais íntimo dele. É nesse momento que a palavra entra dentro de você. É nesse momento que você é avaliado pelos céus e dizer, mesmo na dificuldade, eu vou te fazer honrar, eu vou te prosperar, eu vou te fazer valorizar a palavra em qualquer lugar que você estiver. Você é o canal de bênção na minha vida. Tira por José, irmão. Vamos colocar aí um pouco sobre alguns exemplos. Injustiçado, lançado, vendido, caluniado, aprisionado. Os cenários eram favorecidos a ele para que ele largasse a intimidade com Deus. Ele poderia se corromper, ele poderia largar, ele poderia desistir. Mas o coração dele estava conectado com o Senhor. Fisicamente, poderemos ver que ele não estava seguindo Deus em nenhum lugar. Mas o coração dele estava conectado. E a conexão dele com Deus fez que ele fosse promovido para um propósito maior. Diga assim, no meio do cenário de dificuldade, quando eu estou seguindo Jesus, eu estou mostrando para o diabo que é um grande propósito, um propósito maior que o meu sofrimento. E eu já estou lá com ele para cumprir o propósito. A Bíblia diz em Mateus 4:20 sobre o cenário da pescaria. Se você quiser abrir. Hoje você vai dar muitos likes para o Espírito Santo. Eu vou ler em duas versões na NVI, diz assim. Aqui está na King James, na tela. Na NVI diz, no mesmo instante. Diga comigo, no mesmo instante. Eles deixaram as redes e o seguiram. Aí aqui na King James, põe lá na King James. E eles imediatamente deixaram. Quem quer seguir, meu irmão, tem pressa. Às vezes você está com pressa de tomar decisões. Às vezes sua alma faz você tomar decisões precipitadas. Às vezes o cenário tem forçado você, a pressão tem forçado você a tomar decisões erradas. Quantos de vocês já tomaram decisões erradas no passado? Ixi, várias vezes. E não bate o arrependimento? E algumas pessoas ainda não se arrependem das decisões passadas. Porque o orgulho bate. Porque a força de não reconhecer é muito maior daquela que faz ele viver um propósito maior. Ele sempre vai bater dentro dele dizendo, não me arrependo das minhas decisões passadas. Então ele não é seguidor de Jesus. Porque se ele não abriu mão disso, ele não vai abrir mão para seguir. Estão comigo? Se não há renúncia, e você não entender o que você tem que se arrepender, e avaliar o seu passado, o seu dia de hoje, porque você precisa avaliar hoje, viu? Você precisa avaliar a sua conduta de hoje. Desde a manhã que você levantou, até o horário de agora de culto, você tem que avaliar a sua vida hoje. E se alguma coisa saiu fora do contexto da palavra, é hora de renunciar. É hora de arrepender, porque para o Senhor, meu irmão, quando você se arrepende, a graça ela dá a capacidade para você superar todas as dificuldades, pensamentos, e o passado de horas antes já era, não tem mais força sobre a tua vida, agora você vai viver o melhor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que, no mesmo instante, eles viram um propósito maior, algo maior sobre a vida deles, maior que uma pescaria, maior que as redes, maior que o que eles viviam, maior que qualquer tipo de cenário que eles estavam vivendo. Um homem num barco ministrando uma palavra, não era a eloquência, mas a graça. Os céus estavam naquele lugar. Uma unção estava palpável naquele lugar. E quando Jesus fala algo para eles, automaticamente eles largam as suas redes e seguem Jesus imediatamente. Se você quer viver novos começos na sua vida, você precisa ser rápido em renunciar coisas. Se você quer novos começos na sua vida, você precisa ter pressa e viver os novos começos na sua vida.
É o tempo de uma avaliação agora. É o tempo de você analisar o que você tem seguido. Direções de homens ou você tem seguido a palavra de Deus? Às vezes o pastor Luciano e a pastora Ana Paula, eles dão algumas direções que dói na tua alma. Sabe por que as direções às vezes dói na sua alma? Porque nós passamos por isso. Eu não vou dar direções que eu nunca vivi. Eu não vou dar direções do que o Espírito não falou no meu coração e no meu espírito. Eu não vou falar coisas que é de mim. Eu vou falar coisas que Deus falou no meu espírito para falar para vocês. Tudo que nós estamos falando aqui, meu irmão, não é algo que eu criei. É o que Deus colocou no meu espírito. Porque quando você segue, Deus revela. Quanto mais eu sigo Jesus, mais íntimo eu estou. Vocês cantaram o Caminho de Emaús aqui, nós vimos. E a escritura e a história no Caminho de Emaús é muito claro. Eles estavam tristes, eles eram seguidores. Eles não eram discípulos, eles eram seguidores. E o seguidor, ele tem intimidade, ele tem uma convicção de que coisas podem acontecer sobre a vida de Jesus. E eles não tinham uma noção e uma percepção espiritual que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Porque bateu a dúvida. No lugar errado, na hora errada, e falando assuntos que não eram para falar. Porque se eles andaram com Cristo, o assunto era ressurreição. Se eles andaram com Cristo, é porque o mestre voltaria. Se o assunto era ressurreição e Jesus voltaria, era o sinal que atos apostólicos aconteceriam, atos proféticos aconteceriam. Mas eles estavam razoando entre eles. E Jesus aparece entre eles, fala com eles. Às vezes, meu irmão, você está junto com Jesus, mas você não ouve, você está seguindo outras direções, você está seguindo a tua alma. O Senhor está falando com você, batendo na tua casa, batendo no seu coração, batendo na tua mente. O Espírito está falando com você e você não está dando atenção. Você está no caminho de Emaús, você não está seguindo a palavra. Você está seguindo os seus conselhos, você está seguindo o seu coração, você está seguindo a sua alma, você está seguindo as tristezas, você está dando atenção aos problemas. Está na hora de você ter a percepção e seguir o que Jesus está dizendo para você. Se você renunciar, se você abrir mão, se você fazer essas coisas, largar e ter pressa imediatamente, fazer com velocidade, eu vou revelar coisas para você, vou dar direções, vou dar estrada, vou dar trajeto, vou dar propósito. Ele vai dar para você. E não é difícil, meu irmão. Toda igreja, todo lugar, nós vamos ver cenários de dificuldade e cenários de alegria. Você acha que o ministério de Jesus foi um ministério fácil? Você acha que era fácil ele passar e os fariseus, os religiosos, que são os seguidores, apontando, tentando achar brecha para condenar ele? Ele sabia que ia acontecer. Mas ele precisava passar por lugares. Imagina uma cena, Jesus agora indo para o caminho para trazer um milagre sobre a vida do seu amigo Lázaro. As irmãs chegam lá e falam para ele assim: o senhor demorou demais, estou parafraseando, amém? O senhor demorou demais. Elas não seguiam ele? Elas não sabiam do potencial de Jesus? Às vezes, meu irmão, eu como pastor, algum ministro, não é isso que a gente quer ouvir. Não é o questionamento, mas ouvir fé. Mas Jesus não estava lá para ouvir homens. Olha para o teu irmão e fala assim: você não está aqui para ouvir homens. Você está aqui para ouvir Deus. E aí Jesus chega lá, meu irmão, e ele olha para o céu, e há uma turma torcendo para a ressurreição, para ressuscitar, e outra torcendo para a vergonha de Jesus. Os religiosos querendo fazer: eu quero ver o que esse cara vai fazer. E os outros falam assim: é o Senhor, ele vai fazer algo incrível. A fé versus dúvida. O seguidor ativa a fé. O duvidoso, meu irmão, não é seguidor, é o crítico. A avaliação que Deus vai dar para a sua vida hoje é o quanto você acredita que a pedra pode ser removida e um grande milagre sair de lá de dentro. Quem sabe é você que precisa sair desse lugar hoje. Quem sabe você precisa remover pedras hoje para seguir Jesus de forma diferente hoje. Qual é a pedra que está na sua frente hoje? Vocês estão comigo? Abra sua Bíblia em Mateus 16, 24.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse aos discípulos: se vocês querem me seguir, tem uma proposta para vocês. E se Jesus falasse hoje para você e para essa igreja: eu tenho uma proposta para você hoje, para você me seguir. Negue a ti mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga. Esse negue a ti mesmo significa: saia do mundo de pecado. Negue a tua alma, os desejos da sua carne. Muda o seu estilo de vida. É renúncia. Primeiro ponto, renúncia. Renunciar é abrir mão de coisas que fazem você a tomar decisões erradas. Hábitos que você tem que ser compatível com a palavra, que você tem que viver, e você às vezes está com hábitos errados. E a cruz significa: você está pronto para sofrer? Porque a Bíblia fala assim, ó: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia não está isentando de a gente passar pelo processo, irmão. Esse mundo de Bob, esse mundo de Alice no País das Maravilhas, que você aceitou Jesus e você vai viver um mundo flower, star, power. Que mais? O mundo encantado do William Wonka. Tudo vai ser mil maravilha. Não, vai ter dia que você vai ter um problema com a sua esposa, que ela vai pedir para o homem lavar a louça e o cara vai: não quero. E aí vai ter um conflito. A toalha jogada na cama. A conta vai chegar, os juros vai vir, o cartão vai bater na tua porta. O que mais? Alguns problemas vão acontecer. Você não vai conseguir entregar no teu prazo o trabalho. O chefe vai te cobrar. São situações e cenários que vão acontecer no cotidiano. Vai ter enfermidade, vai ter enfermidade. Vai ficar doente, vai ficar doente. Agora o pastor que bateu no peito e fala assim: a doença não me pega, cuidado. O crente que vem bater no peito e fala assim: ó, a doença não me pega, cuidado, meu irmão. Eu fico gripado. Eu fico nervoso. Vocês estão me olhando por quê assim? Eu tenho sede também, sabia? Eu bebo água. Eu ando de bermuda. Sabia? Também tomo banho. Porque acho que a figura do pastor é assim: ele saiu do culto, vai para casa, dorme assim, acorda assim, está pronto para o culto do outro na semana que vem. Não. Nós vamos passar por um processo, e a cruz está dizendo sobre situações. São cenários que você vai passar. Você está pronto para você ser caluniado? Você está pronto para ser apontado? Você está pronto para ser rejeitado pelas pessoas por causa do evangelho? Você tem que estar pronto para isso. A cruz significa isso. Carregar a sua cruz é sofrimento. Você vai passar por uma vergonha por causa do evangelho. Vai passar. O que Jesus passou por conta da cruz? A vergonha. Ele foi envergonhado. Ele carregou a cruz. Ele carregou o pecado. A renúncia, irmão. E ele fala: está disposto a me seguir? Olha para o teu irmão e fala assim: mano. Né, Jesus não está de óculos lá? Põe aí Jesus aí de novo. Olha lá. Jesus está perguntando para você: mano, está disposto a me seguir? Fala para ele assim, ó: você está disposto a seguir Jesus? Renúncia. Segundo ponto, ter uma certeza da luz certa na tua vida. Porque a gente tem uma certeza quando a gente está no problema, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está no primeiro amor, quando há um apelo dentro da igreja, quando a gente é mais novo, a gente levanta a mão, aceita Jesus como Salvador, a gente é impactado. Ou quando a igreja está cheia, aquele movimento profético, sabe? E o povo caindo no poder, a gente fala: nossa, que culto. Mas quando a palavra é dessa forma, a gente começa a ficar... Aí vocês ficam olhando assim para a minha cara assim. Deus está revelando algo no teu coração hoje. E Ele quer revelar a luz certa. Que luz você tem seguido? Eu adoro enganar pernilongo em casa de borboletinha.
Quando a sala está acesa, principalmente no calor, né? Vem aquele siriri, né? É siriri, né? Que eles ficam sobrevoando na luz, né? Ele vai para a luz. Aí eu fico imaginando, até dublando assim. Vamos para a luz. Nós vamos morrer, mas ela é linda. Aí os bichinhos vão tudo para a luz, né? Aí eu apago da sala, acendo do corredor, aí eles vão para o corredor. Aí eu apago do corredor, acendo da cozinha, eles vão para a cozinha. Aí eu apago da cozinha, acendo da garagem, eles vão para a garagem. Tirei eles. O diabo tem feito isso com pessoas. O diabo tem enganado pessoas acendendo luzes em todos os lugares e você tem seguido qualquer coisa. Você tem seguido direção, palavra, ministrações. Aonde tiver, você está indo. Está saindo do campo de conforto? Tá bom. Está saindo da zona de conforto? É o que vale a pena. Eu vou seguir qualquer coisa e pronto, acabou. Cuidado. Porque uma luz apaga e ela pode não acender mais. E você fica perdido nas trevas. Agora a Bíblia fala, aqui, em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. A luz certa sobre você. Às vezes apagou uma luz, porque você foi no interruptor e apagou. Você não quer mais viver aquilo, você apaga. Mas tem outras luzes acesas. Mas cuidado, tem uma hora que o diabo não é mais ele que está conduzindo a luz, é você que está manipulando o disjuntor e o interruptor. Tem pessoas que mexem com elétrica aqui. Sabe muito bem. Luz, interruptor desligado, você pode mexer no fio, não é assim? Dá choque? Não dá choque. Com a luz desligada, você pode mexer no fio lá, colocar a lâmpada, colocar o que você quiser, não vai dar choque. Mas um interruptor, quando ele é mexido, ele gera energia e acende a lâmpada. Essa noite Deus está falando assim: eu sou a luz, mas você é o interruptor. É você que vai conduzir a energia para que eu acenda na sua vida. Estão comigo? Está na hora de pessoas apertar o interruptor de novo e gerar energia de novo dentro dela. A corrente do Espírito Santo precisa correr dentro de você de novo para que a luz venha iluminar você. Agora o diabo vai lá, apresenta um monte de luz para você e você fica lá encantado. É essa aqui. Não, agora é essa aqui. Daqui a pouco você está perdido. Daqui a pouco a gente é crente totalmente perdido. A gente chega aqui falando um monte de coisa. A pior coisa que tem é você ter uma ovelha, presta atenção, e vou falar também sobre o meio familiar. O filho, quando começa a comer muita coisa lá fora, ele vem com ideologia dentro de casa. E começa a vir com crítica para o pai e para a mãe. Porque o pai do meu amigo faz isso. Porque a mãe do meu amigo faz dessa forma. Porque o vizinho fez isso, porque a casa dele tem isso. Não é assim? Quando o filho frequenta a casa de uma outra pessoa, com muita frequência, ele vai criar algo dentro dele, uma cultura dele, e ele quer trazer essa cultura para dentro da casa dele. Só que aquele lar foi formado com ele lá. Ele tem a cultura dele lá, então ele tem que seguir aquela família, não aquela outra. Qual é o pai e a mãe que não fica com raiva? Vamos falar sobre a raiva. Quando o pai ouve, né? Mas o pai do meu amigo faz isso. Você tem vontade de falar assim: ô filho, não fala isso? Ou você quer falar assim: vai para lá, moleque, senão eu vou dar um coça de mão na sua vida? Não é assim? É ou não é? Só a mãe está falando. Duvido que tem homem aqui que fala assim: ô filhinho, que coisa mais bonita, né? Tem pai aqui que tem mão pesada, irmão. Tem ou não tem? Calma, ninguém vai ser julgado, não. Fique em paz, irmão. A gente está em família aqui, amém? Começa a ficar mais leve a mão, amém? A igreja é a mesma coisa. Porque a gente dá um alimento. E aí tem uma luz da palavra, uma revelação. Porque quem segue Jesus e sabe quem ele é, tem uma visão só. Eu preciso ter uma visão clara na minha vida de quem eu sou e como eu estou e aonde eu estou. Estão comigo? Quando eu apago o interruptor e tento decidir a minha vida, eu busco visões. Visões significa palavras, direções, pastores, evangelho. Mas Deus não é um só? Deus é um só. Mas se fosse um evangelho só, uma palavra só, existe uma igreja só. Mas existe uma igreja com várias visões, mas dentro da palavra. Amém? Igreja com doutrina. Aí a gente vem aqui na igreja.
Um trabalho árduo de um pastor. Como Jesus é o bom pastor, amém? Agora imagina, Jesus tem os seus discípulos. Aí está Pedro e João, vou dar um exemplo primeiro sobre Pedro e João. Está seguindo Jesus, largou as redes, um propósito maior. Aí Jesus marca o horário e falou assim, ó, a gente vai lá para vamos colocar, Samaria. Antes de encontrar com a mulher do poço, a gente vai se encontrar em tal lugar e a gente vai para lá, beleza? Cadê Pedro e cadê João? Está lá conversando com os fariseus e tentando entender a palavra. E falando lá, ele falou assim, então Jesus falou errado, né? Ele não é o Messias, né? Aí ele volta para Jesus, aí eles ficam criticando Jesus agora. Ó, Jesus, o senhor está errado. Que tu não é o Messias não, porque fulano lá, o fariseu, falou que é assim, assim, assim. Como que fica a cabeça de Jesus e o coração dele? Porque está seguindo a luz errada. Porque se Jesus convocou algo, foi o Espírito que revelou. Se você está nesta casa, porque Jesus revelou no teu coração estar aqui. E aí então, há um conflito de visão. Agora imagina no quadro da igreja, não só essa, mas em várias igrejas. Você ouve a palavra e você está lá, na internet. Deixa eu ver se a palavra é isso mesmo. Meu irmão, você está seguindo você não está seguindo Jesus. Ah, deixa eu ver se a palavra está falando isso mesmo. Ah, eu não gostei da palavra, não. A palavra está errada. O pastor falou errado. Não, meu irmão. Seguir Jesus é submeter, é renunciar. É se colocar o coração disponível para ser direcionado na palavra. É se submeter e estar enraizado no lugar aonde Deus te colocou. Você mora em várias casas? Alguém mora em várias casas? Você é de uma família só? O cristão tem que ser de uma família só. Nós somos só do céu, irmão. Eu conheço muitas pessoas, e até eu mesmo, eu vou falar sobre a minha vida. Teve uma época da minha vida que eu era tão xarope que fui criado no berço evangélico. Mas eu já namorei menina que era de outra religião. Eu posso até falar aqui. Não é para criticar, não. Era até legal. Mas não era minha vibe. Eu já fui TJ, irmão, Testemunho de Jeová. Você acredita? Fui até para congresso, lá em Ribeirão Pires. Lá. Só eu lá de calça jeans e camisa social e o povo tudo de terno. Eu ficava olhando e falei assim, nossa, acho que estou no lugar errado, velho. Mas fui. Tudo por causa de quê? Um namoro. Abri mão daquilo que Deus colocou no meu coração, por causa do meu coração, da minha paixão por uma menina, me submeter a viver aquilo. Está entendendo? Não tinha nem bateria na música deles lá. Era só piano. E eu ficava assim, não vai acabar? Eu quero ver meus amigos para beber cerveja. A cabeça. Era desviado. E aí, não feliz depois disso, eu queria experimentar um negócio chamado Santo Daime. Já ouviram falar disso aí? Chá do Santo Daime? Pois é, eu também fui. Sabe que aí você apaga o interruptor e acende outro e aí vai indo, sabe? Você vai buscando palavra, direções erradas. E aí eu vou lá, tomo um chá do Santo Daime com meus amigos. Uma loucura, irmão. Coisa louca. Deus me livre. Vi vaca no teto. É sério. E o quadro que tinha lá de Jesus lá, ele vinha na minha direção, assim. É doido. E era isso que Deus tinha para a minha vida? Não. Mas quando eu tive o encontro com Jesus, de uma forma diferente, sem muito eu buscar, sem muito eu me desesperar, Ele se apresenta a mim. Apresenta o evangelho simples, leve e fácil. Olha, o teu irmão falou assim, ó, seguir Jesus é simples, leve e fácil. Aí eu encontro essa linda, maravilhosa esposa, que ainda coloca na minha vida uma pastora, né? Falei, Jesus, vou namorar uma mulher, a mulher já é pastora. Falei, Jesus amado, é para ser crente mesmo. Não podia nem pensar em desviar, irmão. Se eu pensasse em desviar, ela já estava com a palavra lá. A pastora Ana Paula, quando era mais nova, era muito engraçada, né? A gente saía, eu ia levava ela nos lugares, que eu curtia um surf, né? Levava ela nos lugares, umas baladas de amigo meu, né? Açaí, esses lugares assim, né? Ela ia lá e ela, dentro do carro, ela ministrando a palavra. Cada palavra que ela falava, eu já começava a chorar já. Eu ia para a balada chorando. Aí meus amigos, o que foi, mano? Você brigou com a Ana? Eu falei, não. Sabe o que é isso, cara? Deixa eu te falar.
quando Jesus está chamando, convocando você, você é constrangido com o amor dele. Porque ele não quer nada do teu material. Ele quer só que você renuncie a algumas coisas, que você carregue a sua cruz, que você renuncie, que você tenha pressa e siga ele. E você entenda que há uma luz só para você. E quando há uma luz de revelação para a tua vida, meu irmão, você não quer outra iluminação. Você só quer ele, você quer só alimentar dele, você só quer a visão dele. E eu falo para você, meu irmão, se você seguir as diretrizes da palavra, esse ano, os novos começos na sua vida será incrível e poderoso. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu chamado. Deus tem algo grande para você, irmão. Em Marcos 5, 24 diz sobre a multidão. Então, Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. Essa noite, o seguidor, ele precisa se identificar como um discípulo ou como uma multidão. Se você é multidão, se você está seguindo qualquer tipo de movimento, se você está seguindo qualquer tipo de pessoa, está na hora de você parar, pensar, deixa a multidão passar, entenda primeiro o propósito, por que elas estão seguindo, meu irmão. Dê a volta pela multidão e vá no ponto certo daquele que está trazendo a multidão. Jesus está chamando a tua atenção hoje, e não é para você estar no meio da multidão, apertando para cá e apertando para lá. É hora de você dar a volta, meu irmão, e procurar onde Jesus está, aquele que chama a atenção. O problema é esse, que a multidão é os problemas, a multidão é o cenário, a multidão é a tristeza, a multidão, meu irmão, são coisas que te colocam para baixo. Mas Jesus, meu irmão, ele chama a tua atenção dizendo: é lá na frente que eu estou. Acelera, corre, pula o obstáculo, derruba o muro, mas você vai chegar. Quem você tem seguido? O que você tem seguido? A direção do teu coração ou a direção da palavra? Nós olhamos o cenário, nós olhamos situações e nós queremos logo largar. Meu irmão, não seja um dizedor do barco, seja aquele que conduz o barco até a volta da praia. Seja valorizado pela palavra. E valorize a palavra dentro de você. Seja uma mulher de postura e caráter. Seja um homem íntegro e de moral, irmão. Tenha palavra naquilo que você fala, naquilo que você fez. O juramento de advogado ou médico, ele faz um juramento perante a palavra de Deus. Quando você aceita Jesus, você está fazendo um juramento aos céus, dizendo: eu aceito o Senhor como meu Salvador. Ou seja, meu irmão, você entregou a sua vida a Ele, você está confiando a sua vida a Ele, e automaticamente você está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Deus te chama do pecado, meu irmão, para viver uma vida de santidade. E não é só para você desfrutar das bênçãos, é para você fazer as coisas acontecer. Ele precisa de pessoas. O evangelho precisa de você. Pessoas lá fora precisam de pregadores. E aonde está você? O que você tem seguido? Pessoas estão seguindo pessoas erradas, seguindo bares, seguindo prostituição, seguindo pornografia. Mas eu e você vamos mostrar a luz para elas, e elas vão seguir o evangelho. Essa semana, o pastor Collingden, que é um sucessor do pastor Ronald Bonk, um alemão, ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas na África para Jesus. 1 milhão de pessoas aceitaram Jesus essa semana, irmão. Agora olha para o irmão e fala assim: quantas você fez aceitar Jesus essa semana? Aí a pergunta é: se você está seguindo Jesus, uma por semana está tudo de bom. Mas se você não estiver seguindo Jesus, nenhuma você vai ganhar. Não é só fazer o apelo. As pessoas não podem levantar as mãos porque o culto é maravilhoso, porque a palavra só mexeu com ela naquela hora. Tem que fazer sentido. Levantar as mãos, meu irmão, é renúncia. Tem que fazer sentido levantar as mãos. Não é simplesmente ganhar uma sacola, um livro ou uma Bíblia que a igreja dá. Não é simplesmente marcar um WhatsApp. Tem que fazer sentido o que você está fazendo hoje. Jesus está voltando.
E você tem dado like aonde? Eu tenho rede social, tive uma, me baniram. Uma denúncia lá da Rússia, que eu coloquei uma música evangélica, uma música gospel. Tinha mais de quase 4.000 seguidores lá. Hoje eu estou com 600, não estou nem preocupado. Eu não quero ser conhecido na rede social, eu quero ser conhecido no inferno. Que eu dou trabalho para ele. E muito mais conhecido nos céus. Porque eu entendo a minha vida como um propósito. Antes de você ser conhecido nessa terra, você precisa primeiro ser conhecido nos céus. Você precisa conhecer você. A sua vida só vai mudar quando você parar de mentir, inventar moda, quando você parar de murmurar. Cara, tem gente que tem um prazer de falar de derrota. Ou de murmurar. Como é que tá? Ah, é uma droga, meu serviço, não sei o quê. Tudo é uma droga. Ela fala tanta droga que parece traficante. É embaçado, cara. Imagina para o pastor ficar ouvindo isso, né? E a gente tem que ter a temperância, né? Eu não vou falar que nem os caras que meditam, mas vamos lá, né? Tem que pensar. Ah, quem nem lembra aquele filme Tratamento de Choque, do Adam Sandler e o Jack Nixon? Quem já assistiu? É muito bom, né? Que ele fala, zufrava, né? O pastor tem que fazer zufrava às vezes, cara. Que dá vontade de pegar a ovelha e falar assim, Jesus amado, não entendeu ainda? Amor, né? Vai para o falar assim, o pastor é muito amor. Imagina a pastora Ana Paula. Te amo. Quantos amam a pastora Ana Paula? Aleluia. Sua vida só vai ter novos começos quando você entender quem você está seguindo. Porque pessoa que murmura e reclama da saúde, reclama do pé inchado, reclama da finança, reclama do marido, reclama da casa, reclama do filho. Está seguindo o Deus errado. Nem serve, irmão, a igreja, nem serve o evangelho, porque Deus nem vai receber. Você vai estar ocupando de quem quer dar a Deus com qualidade. Escuta o que eu estou falando. Se você vem servir de qualquer forma, do jeito que você quer, é melhor nem fazer. A gente fica com 2, 3 aqui na igreja, está tudo bem. Mas a gente vai fazer com qualidade. Profissional também, o chefe vai falar assim, eu prefiro 2 pessoas com muita qualidade do que 10 que não produz nada. Só atrapalha, só folha de gasto, folha de pagamento, é só custo. Ah, mas o evangelho é amor. Não, você tem que fazer com coração. Se você é seguidor de Jesus, não tem tempo ruim para você. Você não veio aqui na chuva? Estava chovendo e você não chegou aqui? Glória a Deus por isso, meu irmão, é isso. Tem gente que não consegue mesmo, porque é longe, que passa por alguns processos. Mas quem é seguidor tem pressa. Não tem desculpas. Olha para o irmão e fala assim, quem tem desculpa nunca avança. Agora, quem não tem desculpa está num nível maior. Quem se antecipa, governa. O pastor lembrou aqui. Então, como você está e quem você tem seguido? Como está o seu coração? A Bíblia fala, então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. A Bíblia fala aqui sobre a filha de Jairo. Ele chega lá, e nesse cenário do caminho, há a mulher do fluxo de sangue, nesse meio tempo, há um encontro com ela, há uma ministração, há algo poderoso que acontece agora. Ela não está na multidão, ela vê as impossibilidades, ela enxerga, mas ela projeta, ela planeja, a fé leva ela e ela diz assim, não preciso ter uma teologia com ele, não preciso ter uma escola bíblica, não preciso ter uma reunião com ele, não preciso ter um contato com ele, ao menos eu tocar na orla da sua veste, no seu manto. Ela disse, eu serei curada. Olha, também fala assim, a fé é a ação imediata de pensamento. Porque se você tem um pensamento e gera no teu coração uma convicção, você tem atitude. É ou não é?
Se eu tenho uma certeza e eu já gero em mim uma convicção, essa certeza, meu irmão, ninguém vai me tirar. Então eu vou ter uma atitude, uma ação. E seguir Jesus é ter um pensamento que eu preciso seguir Ele, gera uma convicção que a melhor coisa na minha vida é seguir a luz certa, e agora eu não quero mais ser multidão, então eu tenho uma ação, uma atitude, então eu renuncio. O que essa mulher fez, ela renunciou tudo que ela já gastou, tudo que ela viveu, ela não olhou lá e ficou se lamentando, no meio do caminho falou assim, poxa, mas já gastei tanto. Assim é a gente. Se a gente estivesse no lugar da mulher do fluxo de sangue, a gente pensaria dessa forma. Ah, mas já gastei tanto. Ah, mas já foi todo o dinheiro lá, minha economia foi tudo para os médicos e nada resolveu. Se tocar na hora não vai resolver nada também. Que se dinheiro não resolveu, imagina eu chegar até lá. E já tem uma multidão apertando ele, nem vou. Esse é o dia a dia da igreja, os dias de hoje. Mas graças a Deus a gente está vivendo um tempo da graça e vamos voltar para essa mulher. E eu quero que essa unção dessa mulher esteja sobre a tua vida agora. Ela diz, existe uma multidão, ela vê lá, uma multidão, uma dificuldade e um homem que faz os sinais e maravilhas acontecer. Então algo está chamando a atenção dessa multidão. Então ela dribla a situação e toca na orla dele. Veja só, os discípulos não eram multidão, mas o pensamento dele não estava ligado ao que Jesus era. Porque Jesus fala assim, vou parafrasear aqui para vocês entenderem, para tudo. O que foi, mestre? Alguém me tocou. Olha quanta gente. Tu está fazendo graça com a gente, né, Jesus? Tanta gente aqui, lógico que está todo mundo apertando. Jesus fala assim, ó. Vocês estão sentindo, vou falar parafrasear aqui, tá? Vocês estão sentindo o toque natural das pessoas. Eu estou falando que eu senti algo espiritual e celestial saindo de mim. Um toque diferente. Ou seja, essa mulher, ela tocou num nível superior àquela multidão. Até pelos discípulos que seguiam ela. Será que Jesus está querendo que você chame a atenção dele de uma forma diferente, num nível maior hoje? Será que ele não está pedindo para que você não seja confundido com o toque da multidão? Para você seguir e tocar nas vestes, na orla dele? Chamar a atenção dele de uma forma diferente hoje? Será que não é hoje a mudança de chave, virada de chave da tua vida hoje espiritual? Não é agora? Porque o coração dela não era de se mostrar ou aparecer lá. Ela olhou a dificuldade. A dificuldade, a multidão não era um impedimento para ela. Porque o coração dela desejava muito ser curada. Quando eu quero muito na minha vida, meu irmão, eu, Luciano, eu vou até o fim. Minha esposa está aqui. O nosso casamento estava numa ruína. Mesmo separados, ainda acreditava. E Deus restaurou o nosso casamento. E por que Ele não pode restaurar a sua vida? Há uma mulher aqui nessa igreja que teve câncer e foi curada do câncer. Tudo pode aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tem pessoas com testemunhos incríveis aqui. Agora você tem um grande testemunho e você vai apagar a luz? Você tem uma grande história de início, você vai apagar o interruptor? Ou você vai chamar a atenção de Jesus de uma forma extraordinária? Seja, meu irmão, criativo no chamado de Deus sobre a tua vida. Multidão não é o problema para você. Falta de dinheiro não é o problema para você. Falta de pessoas para trabalhar no seu ambiente profissional não é o problema para você. Falta de ter uma casa própria não é o problema para você. Isso não é problema para Jesus. Você pode não ter muita coisa, mas se você tiver Jesus na tua vida, tudo pode mudar na sua vida hoje. Mas você tem que seguir Ele de verdade. E não ser um frequentador de igreja. Ser um seguidor de Jesus. Não é uma coisa mística, não, tá? Que eu estou falando. Ai, seguidor. Porque quando fala seguidor, parece uma coisa meio, de seita. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo sobre seguir. E às vezes você está sentindo muitos toques na tua vida. Os cenários estão pressionando você, batendo em você em todos os lugares. Mas se você tomar uma decisão hoje de seguir Jesus e você acender os interruptores da tua vida hoje para que Ele venha iluminar a sua vida, pode ter certeza, no processo
do seu pior momento, vai existir luz lá. Ele vai estar com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Não é? A sombra do Onipotente descansará. Não é assim? É ou não é? Em quem você confia? Em quem você está seguindo? Hoje, você pode fazer algo na sua rede social. Quer evangelizar? Seja criativo. Pega o seu celular agora, tira a foto daqui, ó, desse telão, ou se você quiser, a gente manda nos grupos. E você posta na sua rede social e faz um textinho perguntando: quem você tem seguido? Apresenta Jesus para as pessoas que vêem as suas redes sociais. Ganha alguma pessoa hoje para Jesus, ou durante a semana na sua rede social. A gente gosta de postar muitas coisas. Eu posto meus animais, eu posto a minha casa, eu posto algumas coisas que eu faço. Mas está na hora de você postar Jesus ali, mostrar para as pessoas que Ele é superior a tudo na vida das pessoas. E elas podem ter Jesus na vida delas também. Basta você apresentar Ele. Ele não tem rede social, mas ela pode mostrar ali que ela tem interesse por Ele. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero que você, nesse instante, você faça orações de confissão. De falar: Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu quero seguir Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. E se no nosso meio hoje há uma pessoa, uma família, ou alguém, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que recebeu essa palavra no seu íntimo, bateu forte sobre essa palavra no teu coração, e você deseja voltar para Jesus, ou aceitar Cristo como Salvador, renunciar, lavar as redes, largar a rede, largar o barco, sair da multidão e ter um encontro com Jesus, eu quero que alguém da igreja vá orar por você. É só você dar o sinalzinho com a sua mão e falar: eu quero Jesus na minha vida, eu quero servir Jesus. Amém? Um jovem aqui. Meu irmão, você entregar a sua vida para Jesus é tudo. Você está abrindo mão de coisas para viver coisas incríveis diante de Jesus. E eu quero que você feche seus olhos agora por um instante. Pode apagar as luzes, por favor. Há mais alguém que deseja entregar sua vida para Cristo? Está afastado da igreja, quer voltar para Jesus de forma diferente. Entregar na totalidade Cristo a sua vida. Alguém mais? Levante sua mão, por favor. Aonde? Aqui no meio. Mais uma pessoa, por favor. Alguém para orar? Pamela, se ela puder, por favor. Paulinho. O Nato está aí? Nato, me ajuda, por favor. Um jovem aqui também. Já está o Isaías ali. Onde está a outra pessoa? Ali no meio. Esse irmão aqui, ó. Isso. Esse aqui, ó. Isso, é isso aí. Esse. Mais alguém deseja entregar sua vida para Jesus? Porque, irmão, deixa eu te falar, às vezes não é o frequentar a igreja que quer dizer que você é crente. Às vezes você nunca falou que aceitou Jesus. Principalmente adolescente e jovem. Aí eu frequento porque meu pai vai. Mas de repente você não falou ainda. Os jovens dessa casa, ou adolescente. Bem na igreja porque o pai vem, mas ainda não aceitou Jesus como Salvador. Que não falou ainda que aceita Cristo como Salvador. Alguém? Algum jovem? Algum adolescente? Que ainda não falou que aceita Cristo como Salvador? Amém. Pai, aqui está, Senhor, essas vidas. Nós entregamos, Pai, cada um deles nas Tuas mãos. E valide, Senhor, esta palavra no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu acredito, Pai, que vão seguir conforme a Tua palavra, com amor. E o Senhor vai se revelar a Ele como um bom Pai. Ah, Pai, sejam novos começos para a vida dessas pessoas. Novos começos. Eu declaro sobre a vida deles, em nome de Jesus, sobre a vida desta casa, sobre esta igreja. Nós entregamos esta casa nas Tuas mãos, a administração dessa igreja, a área espiritual, os membros, todo o corpo diretivo dessa igreja, Senhor. Nós entregamos, Pai, este bairro nas Tuas mãos,
Entregamos, Pai, a cidade de São Paulo nas tuas mãos, a nossa casa, a nossa família. Nós acreditamos em tudo que o Senhor tem falado e direcionado. Obrigado, Senhor, nos proporcione uma semana poderosa, uma semana de boas novas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Se você, hoje que está aqui, eu sei que está faltando muita gente, muitas pessoas não conseguiram chegar, deseja que exista na sua casa um grupo de conexão, um GC, uma célula. Se você deseja que a sua casa, você vire um anfitrião para começar esses pequenos grupos nessa casa, procure uma pessoa no balcão preto, dê o seu nome, fale a região onde você trabalha, mas a gente vai colocar lá no app, amém? Que esse ano a gente vai acelerar e vai ser poderoso em nome de Jesus, amém? Olha para o irmão, aperte a mão dele agora assim, e fala assim, é a sua semana dos novos começos, coisas poderosas. Escute bem, fala para ele, escute bem, coisas poderosas vão acontecer sobre a sua vida. Acredite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos até a certa altura. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz. Amém. A igreja diz. Amém. Dê uma salva de palmas, dê uma boa noite ao teu irmão. E até domingo que vem. Já é Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. Não faltem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.